lá de Goiânia. Ele falou, pai, pega lá um presente assim. Eu falei, pois é. Aí eu me voltou a memória lá, eu lembrei e falei, então pega lá na prateleira que eu sei exatamente onde é que está o presente do Vilela. Eu sou filho de um relojoeiro. Eu cresci numa loja de relógios, meu pai... Deus é um relojoeiro também, né? Pronto, eu vi meu pai consertando relógios. Que legal. Né? Deixa eu colocar aqui pro pessoal ver, Pronto, que é dos antigos. E aí, aqui, dos antigos, é um West Clock, que era a marca mais tradicional de um despertador. Olha que bonito lá na tela, olha lá. Ó. De um despertador. Tem moleque novinho que você colocar isso e falar, que é isso, cara? É uma bomba? O que é isso? O pessoal não sabe. Isso aí, ó, isso aí era do estoque remanescente da loja que ele tinha de vender relógios. Ó, tem até a... Tudo. E aí, por que ele é inútil, né? Assim, por que ele é inútil? Primeiro, ele tem uma memória fantástica, porque os primeiros relógios que eu aprendi a consertar foram assim. Esses relógios maiores, despertador, que eu aprendi na máquina grande, enquanto meu pai era especialista várias engrenagenzinhas, das máquinas pequenas. Lavava e tal. Por que inútil? Porque ele é de dar corda. Então, sem corda, ele é absolutamente inútil. Então, se alguém não for lá e não devolvê-lo a sua utilidade, né, então ele lembra muito de relacionamento e de história. E inútil porque ele está ficando inútil numa cultura que não marca mais o tempo de maneira analógica, marca de maneira digital. E as pessoas não estão percebendo que relógio digital marca a hora, mas não marca tempo. Como assim? Porque o relógio digital só fala se você está adiantado ou atrasado, mas não fala quanto tempo você tem nem quanto você gastou. Então o relógio analógico te dá uma noção de processo e não de resultado. Verdade. Entendeu? Igual as balanças. As balanças deixaram de ser balança de 2 pratos relacionais e passaram a ser um dial, que dá um número. Então a balança de hoje só fala se você está leve ou pesado. Verdade. Mas não fala como você equilibrar as relações. Pô, que maravilhoso isso. Entendeu? Então tá aí, ó. Ó, Fabi, tá vamos colocar embaixo daquele gravador lá, vai ficar bonitão. E aí eu queria dizer uma fala do meu pai, que eu acho que serve para todo mundo aqui. Meu pai fala, meu filho, seguinte, aprenda com os relógios. É preferível um relógio quebrado do que um relógio que adianta ou atrasa. Porque um relógio que adianta ou atrasa não vai marcar a hora certa nunca. Mas quebrado, ele pelo menos marca a hora certa 2 vezes por dia. Se ele tiver parado no meio-dia, meio-dia e meia-noite, ele tá marcando. Ele acertou. Então, um presente do meu pai, mas aí eu queria te dar uma notícia. É fantástico te entregar isso aqui hoje, eu me emociono. Porque eu fiz o sepultamento do meu pai ontem. Poxa vida. Com muita alegria. Com muita alegria, Vilela. Então eu tô vindo de um lugar de muita alegria, muita gratidão, trazendo de lá. Poxa vida. Um presente para você. Cara, que... Então, essa tarde aqui hoje, ela é mais do que simplesmente um encontro. Meu filho tá aqui e eu me despedi dele ontem e foi fantástico. E aí, acho que é por isso que eu e meu filho sabia que tinha que trazer para você um relógio. Então, ficou mais fácil decidir, como diz o caipira, a gente escarafunchou lá no nosso acervo e trouxe para você diretamente do seu Paulinho Borges um presente pro Vilela aqui em São Paulo. Quantos anos? Ele, 90 anos de idade. 90 anos? 90 anos. E o que foi que... Não, ele desenvolveu uma comorbidade, que era o Parkinson. E aí... meu pai tá com Parkinson. Pronto, mas aí meu pai, assim... Mas o Parkinson, ele vai afetando outras coisas? Porque também? o Parkinson dele era uma contratura interna. Meu pai não tinha Parkinson de tremer. Não? Não. Porque meu pai treme uma mão. Não. Ele dava contraturas internas. Às vezes do pulmão, do intestino. Então, às vezes ele tinha ele travava na hora de fazer digestão. Mas porque acabou a corda, ele parou. Lá no comecinho da nossa vida, e aí a corda... Deus entendeu que... aquilo para que ele era útil se cumpriu. Então permanecer, continuar dando corda do meu pai ia tornar ele um relógio inútil, porque ele ia ficar ou adiantando ou atrasando. Mas Paulo, você falou... Então Deus levou ele parado, e aí o que acontece? Foi isso, ele dormiu e não acordou. Mas você falou que foi uma coisa boa e tal. Como que você consegue ter essa relação com a morte? Porque eu não sei se eu tenho essa... Porque você pode considerar a morte como uma perda ou como uma melhor das entregas. Então, um trigo que vira pão é uma morte na melhor das entregas. Então, um trigo para ser salvo e mantido é porque ele nunca vai cumprir seu propósito.
Então é o que Jesus fez na mesa. Ele diz, você pode entender a morte como quem está perdendo, ou você pode ver a morte como quem está servindo o melhor de seus jantares. E como meu pai sempre gostava de ter todo mundo à mesa, com certeza ontem foi um dos melhores jantares que meu pai serviu para todo mundo que ele ama. Porque estava todo mundo lá. Acabou, rapaz. Então, vai ficar na memória. Isso é uma coisa que você demorou para entender? A tua relação? Eu acho que lá em casa, né, Paulo Neto, a gente aprendeu isso pequeno, assim, porque essa era a alegria dele. Então, a alegria dele é tudo que ele trabalhava e fazia era para ter os amigos reunidos. Até ontem eu falei uma coisa no enterro do meu pai. Se meu pai tinha inimigos, eu não conheci. Ou porque eles nunca se declararam, ou porque ele nunca me apresentou um inimigo dele. É mesmo? Então, se ele tinha, eu nem fiquei sabendo. Porque da parte dele, ele nunca me apresentou alguém como sendo seu inimigo. Porque da parte dele, ele era amigo de todos que ele podia ser. Então, uma festa. E como que foi a tua infância? Você cresceu em lar cristão? Meu pai era chamado presbítero da igreja. O que é um presbítero? É o cara que faz parte lá do cor, né? Lá do conselho regente, é o clero de uma igreja tradicional evangélica. E meu pai tinha um encargo de cuidar dos jovens, então agora você pensa a bronca dele. E o filho dele, de 14 anos, era um transgressor. Eu não conseguia olhar para aquele sistema da igreja e ver propósito naquilo. É mesmo? Só na liturgia, na rezação e tal. Eu queria ver qual o sentido que aquilo fazia na vida. Então, aos 14 anos de idade, eu não tinha mais nenhuma escola para estudar. Eu fui expulso de todas, apesar de nunca reprovar de ano. Então, aos 14 anos, o diretor lá virou para meu pai e falou assim, Paulinho, seu filho não tem jeito não, nós vamos passar ele pro turno noturno para ver se ele estudando com gente mais velha, ele dá uma... Aí passaram uns 4 meses, ele voltou lá e falou, Paulinho, não tem jeito não, eu seguro ele até junho. Seguro ele até julho. Em julho, ele não tem mais escola para estudar não, porque não deu. É mesmo? Aí naquela noite meu pai chegou em casa e falou assim... Mas qual que era? Será... Eu inquieto, eu não conformava com o rito pelo rito. Entendi. Essa foi sempre a grande questão. Você questionava mais do que o... Você conhece um cara chamado Vilela? Sim. Você me entende. Você olhava aquilo e falou assim... Faz sentido para você o rito pelo rito? Não, claro que não. Vai fazer. Nunca fez. Nunca vai fazer. Aqui é o ambiente de um transgressor. É. Não é de um delinquente. Mas isso nem em relação ao rito. Tem gente que faz isso em relação à própria vida. Não se questiona nada. Ela segue a vida, nunca ela para. Por que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? Será que não tinha jeito de fazer isso de uma maneira melhor ou diferente? Ela vai se conformando. Vai se conformando, exato. E aí meu pai, naquela noite, que ele recebeu o vaticínio lá, que eu tinha escola só até junho, final de junho, ele chegou em casa... Porque meu pai ficou órfão de pai aos 14 anos. Então, com 14 anos, ele teve que assumir a mãe e a irmã mais velha. Então, ele não tinha dificuldade. Eu estava com 14, ele sabia que era possível. Ele chegou para mim, pôs minha mãe para dormir, porque ela não aguentaria uma conversa dessa. Meus irmãos, que eram mais novos, falou, eu tenho mais 2 filhos para criar, não é só você. E eu não vou cometer a injustiça de tirar deles um tempo só para gastar com você. Como eu já vi que você não quer minha educação, então é o seguinte, você fala onde é que você quer viver no Brasil e vai para lá. Aos 14? E o dinheiro que eu gasto com você aqui, eu mando para lá, já vai te ajudar. Eu comecei sem, então você pode ir. Mas em junho você não tem escola, você também não tem lugar para morar não, você arruma um jeito. Aí quando foi... Como bateu pra vocês? Eu sabia que ele tava falando sério. Eu fui pra cama pensando... Ele não tava trucando, não, né? Olhei o mapa do Brasil e falei assim, onde será? E aí... Mas, aí, pouco tempo depois, a gente recebeu alguns jovens na minha casa que estavam vivendo um outro tipo de espiritualidade, uma espiritualidade com propósito, com destino, engajado nas transformações da comunidade. Não é aquela espiritualidade do recluso, do segregado, entendeu? Do devoto, não. Era uma coisa, principalmente, Vilela, eu tenho que falar isso com 66 anos, naquela época era ano de 1972. Era vamos transformar esse país num lugar habitável. Era isso que eu vi. Então a espiritualidade fez sentido. Porque eu queria ir para a faculdade, eu queria fazer tudo, mas eu queria ver o meu país, minha vida fazendo sentido. E aí esse povo foi dormir lá em casa. Aí eu falei com meu pai, deixa eu ir lá em Goiânia. E ele me colocou num ônibus, 11 horas da noite, 14 anos de idade, não tinha celular,
carta levava 7 É mesmo, meses. sem celular, né? Zero, meu irmão. Nem telegrama. Se vira. Ele me enfiou no ônibus pra ser recebido. Tinha cartão de banco já? Nada. Zero. Como? Zero. O dinheiro na carteira, ficha pra comprar, ficha telefônica. Não, e acabou. Pra mim ser recebido na rodoviária de Goiânia às 5h30 da manhã por 2 jovens que ele viu durante 3 dias. Doideira. Olha só, você viu doideira. Que ele estava disposto mesmo. Ele queria se livrar mesmo. Mas é porque alguns meses antes eu passei no quarto e vi minha mãe fazendo uma oração. Eu escutei minha mãe fazendo uma oração. Alguns meses antes dessa... Minha mãe orou assim: ô Deus, o senhor pode pegar o Paulo Júnior pro senhor e fazer dele o que o senhor quiser, porque eu já vi que ele não vai servir para coisa alguma, então quem sabe ele não serve pro senhor. Sério? Ela fez essa oração, eu escutei. Olha só, mal sabia ela. Então, aí lá, quando eu cheguei em Goiânia, Goiânia estava vivendo uma transformação espiritual, um lugar de espiritualidade onde o jovem estava abraçando esse Brasil e querendo ver aqui um povo liberto e transformado. E foi isso que iluminou meus olhos. Eu cheguei na sexta-feira de manhã. Aquilo te pegou logo de cara? Acabou. Assim? Cheguei na sexta de manhã, meus olhos foram iluminados na sexta-noite. Eu acordei de manhã na casa que eu estava no sábado. O cara falou: o que você quer fazer hoje, sábado e domingo? Eu falei: eu quero voltar para casa e falar para todo mundo que eu conheço que eu vi o que antes era invisível. Meus olhos foram abertos. E aí fui fazer faculdade. Mas o que aconteceu? Foi Deus que falou contigo? O que aconteceu na tua cabeça? Não, sabe o que eu acho? Que eu posso te dizer que eu vi? Eu vi um onde e um quem. Sei. Antes de um quê. E eu falo isso até hoje. Tem 50 e tantos anos que é isso que eu falo. Não há espiritualidade sem que você encontre um onde e o seu quem. E aí eu vi o quem. E até então eles estavam me apresentando uma espiritualidade onde o quê vinha antes do seu onde e do seu quem. Isso aqui, Vilela, é um onde com seus quens. Então, um lugar de alta liberação, alto potencial espiritual, independente das crenças e dos credos. Então, qualquer que seja o credo que sentar aqui, vai conseguir ter ambiente, pelo menos, para se redirecionar. Antes de poder ser ajudado com as suas crenças, vai ser direcionado no propósito da sua verdadeira espiritualidade. Porque você não ajuda ninguém espiritualmente dando para ele mais quês, sem apresentar para ele um quem que possa dar sentido à sua espiritualidade. A espiritualidade não é para ela ser praticada da maneira correta. Ela é para alcançar o seu verdadeiro propósito. Então foi isso. Eu cheguei lá e encontrei um ambiente onde era possível encontrar o propósito da espiritualidade, antes de alguém querer regular a forma dela ser praticada. E foi isso. Aí eu voltei, 14 anos de idade, falei com meu pai, fiquei lá a tarde inteira conversando. Ele falou: o que você quer fazer? Eu falei: amanhã o senhor me coloca lá diante dos jovens todos, que sempre oraram por mim, pensando que era um caso perdido. E eu, com 14 anos, sentei lá na frente de todo mundo que... Era tudo universitário. O mais novo lá devia ter 18, ia fazer faculdade. E falei para ele: vocês me recebem aqui no meio de vocês, para mim poder compartilhar com vocês o que eu estou vivendo e ter a ajuda de vocês? E eles me adotaram. Porque eles amavam meu pai, via o empenho dele conosco. Aí eu fui fazer faculdade de engenharia. Por que engenharia? Porque era o que eu queria fazer. Eu queria entender como é que as coisas funcionam, como é que elas podiam ser construídas, como é que elas podiam ser transformadas. Tá vendo? Pega tudo junto. Eu queria entender que eu podia pegar uma coisa e dar para ela um rumo que até então talvez ninguém tinha visto, ou tenha se acovardado de querer pôr a mão. Foi alguma coisa vai me instrumentalizar para eu essa inquietude de transformar, de transgredir, de ver um abismo e pensar a ponte. Exato. Ver a montanha e pensar o túnel. Era isso. Aí o que aconteceu? Só que quando eu fui fazer faculdade, eu estava com 16 anos. Cheguei meu pai e falei assim: pai, é o seguinte, agora não sei se eu vou para o seminário ou se eu vou fazer faculdade. Precisa da sua ajuda. Ele falou: eu vou te ajudar. O que você resolver, eu te apoio. Eu falei: não, mas não é isso, não. Eu queria que o senhor resolvesse para mim. Aí eu pensei... Falei: sabe uma coisa? Eu acho que eu pensei como engenheiro. Se eu fizer engenharia, eu consigo fazer o seminário. Se eu fizer seminário, eu não consigo fazer engenharia. Aí fui fazer engenharia, formei, trabalhei como engenheiro. Até hoje continuo trabalhando assim, ajudando amigos, porque a gente tem um trabalho muito extenso na área de transformação social, então eu nunca parei de trabalhar como engenheiro, de pensar como engenheiro.
Mas depois também fui lá buscar um pouco de alimento na teologia, fiz um seminário lá intensivo para poder ter elementos, né, de conhecimento para poder conseguir colocar isso em prática. Mas foi muito bom ter feito a engenharia antes, porque a hora que eu trouxe o conteúdo eclesiástico, ele não entrou no lugar de uma doutrina, de um rito, de um dogma. Ele entrou para dar substância àquilo que era de fato a minha vocação, que era abençoar, ajudar, socorrer e acudir, auxiliar as pessoas com quem eu convivia com coisas que podiam representar para elas uma forma melhor de viver e de caminhar. Então foi isso. E Goiânia você ficou quanto tempo, então? Não, isso foi em Uberlândia, depois... Uberlândia foi aonde a faculdade. A faculdade, que era de onde eu era. Sei. E Goiânia eu fiquei indo e vindo, né, depois que eu encontrei esse povo lá. Mas depois, casado já, morei um tempo fora. Casou quando? Moramos 2 anos na Escócia. Na Escócia? Por quê? Na Escócia. Porque era o berço lá do presbiterianismo, eu queria conhecer. E naquela época, a gente estava vivendo um trabalho de parceria entre lideranças no Brasil e na Europa. Porque Deus tinha colocado no nosso coração que era essencial para viver uma espiritualidade saudável, fazer a reconciliação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Que o Brasil nunca ia entender direito a espiritualidade dele se ele não fizesse uma reconciliação com a nossa cultura paterna europeia, né? Eu até costumo dizer que os Estados Unidos não é nosso pai, é nosso irmão mais velho. E aí nós estamos... Porque ele foi descoberto junto com a gente. Sim. Alguns anos antes. Então ele é um irmão mais velho e nós somos um irmão mais novo. Se eu fosse usar a parábola bíblica, na Bíblia é um pai que tinha 2 filhos. Um mais velho que fez tudo certo, mas por isso mesmo ele era ensimesmado, achando que ele tinha direito de ser reconhecido mais do que o outro. E um outro que fez tudo errado e que está sempre achando que tem que ser tratado como escravo só para compensar o que ele fez de errado. Nada a ver com a América e com o Brasil. Pode ser só coincidência. Total. E aí a gente precisava se reconciliar com a nossa história de família, porque é a Europa que conta a nossa história, a nossa miscigenação racial. Entendeu? A América não tem cultura de miscigenação racial. Nós temos. Entendeu? Total. Tá vendo? Essa mistura, então, né? Faria mais sentido. E aí nós fomos trabalhar lideranças brasileiras para fazer essa reconciliação com a história, para entender como é que a gente é feito, né, como é que é a nossa cultura. A América é um pouco mais anglo-saxônica, nós somos um pouco mais latino, bem misturado, né? Bem mais filho do que qualquer outra coisa. Então você entende o que eu estou dizendo. Então você tem... Quem conhece o lado Brasil de ser Europa, entende o conflito de ser um vira-lata, de ser um negócio assim meio sem definições muito rigorosas. Se a gente não entender de forma intencional, a gente acaba ficando confuso aquilo que é o nosso verdadeiro papel na história.